Estado de hoje e tem algumas perguntas pendentes ainda via redes sociais. Esta semana, e hoje estourou aqui na JP redes sociais, uma entrevista do vereador Dorinho, dizendo saber da má qualidade das pedras usadas nas construções das casas populares, né, que o município vinha construindo ao longo da administração Percival Marcos Griller. O Henrique Heckler está perguntando se o antigo vice-prefeito, que é o Marcos, e o vereador, que na época era um secretário da administração, sabiam das pedras podres citadas pelo vereador Dorinho. Eu iniciarei a responder assim, como é o nome? É o Henrique Heckler. Boa noite, obrigado por participar do nosso programa. Henrique, essas casas, com todo o dinheiro fornecido pelo governo federal, municipal e estadual, tinha um recurso de 10 mil reais. Então não tem como fazer uma casa de 100 mil reais por 10 mil reais. E são umas casas embrionárias, né? Há uma crítica velada, o Dorinho, uma pessoa que conhece há muito tempo, lamento que ele tenha referido isso, porque ele trabalhou e ele foi um dos responsáveis pela compra de material também, né? E esteja falando dessa forma, mas ele deve estar equivocado. É importante que se diga, se a gente vier para a nova rua ali da estrada Antônio Inácio, onde tinha aquela favela ali da Major Carpes, a favela foi totalmente retirada. Então, coisas importantes foram feitas com essas casas. E este material, você vê, como é que vai se fazer uma casa com 10 mil com material de primeira? Não, com o que se tinha, né? Tanto que não conseguiu se terminar, isso vem um planejamento do governo federal, isso não é governo municipal. Então não tem pedra podre, o material não é de primeira mesmo. Então vai ter problemas agora, o que tem que se fazer material. Eu não conheço pedra podre, né? E o vereador Dorinho deve ser responsabilizado, porque na verdade naquela época ele era o diretor, e era diretor efetivo, e trabalhou muito. Ele tem mérito. Isso era só no papel, ele disse que era diretor e só no papel. Não era. Eu preciso fazer um reparo aqui pelo equívoco que cometeu o vereador Dorinho. Ele trabalhou e muito, ele era um trabalhador e eu admiro ele pelo trabalho dele, mas ele faltou com a verdade. Ele era responsável sim, e muito ele nos ajudou, e ele sabia do material, e muitos materiais ele que comprava. E ele era responsável por isso. E não era no papel, não. Ele recebia o papel, o dinheiro, e ele trabalhava muitas vezes fim de semana. Eu fui para lá. Quando houve aquele assalto, que roubaram aquelas portas, coisa e tal, e ele me ajudou. E ele era trabalhador, e ele não foi só no papel, não. Ele trabalhou e ele também era responsável pela compra de material. E sabe da dificuldade que nós tínhamos com o pouco dinheiro que nós estávamos alcançando. Para verificar se realmente tinha pedra podre ou não pedra podre, nós hoje de manhã fizemos esse debate na Câmara de Vereadores com o secretário atual da Habitação e Assistência Social de Cidadania, o professor João Moreira, e uma série de questões levantadas, porque muito desse material que foi adquirido no ano passado pela administração e que era material para doação do banco de materiais, esse material foi desviado, inclusive com um documento informando isso, né, para o balneário e para o Parque Centenário, para a pista de eventos de rodeio. Então o material que foi comprado para ser doado para pessoas, né, isso eu acho muito grave, que foi comprado para doação para pessoas que por infortúnio, que tivessem em sua casa com problemas N, né, esse material foi desviado para outra finalidade. Então, isto me parece muito grave. E dentro dessa discussão surgiu, e eu levantei a questão, fui eu que hoje de manhã levantei a questão, de que eu fiquei sabendo de que tem ainda mais de 700 pedras, que foram com pedras de alicerce, que foram compradas para o PSH e que estão ainda, não foram usadas, não foram necessárias. E essas pedras, onde, eu perguntei para o secretário, onde estão essas 700 pedras de alicerce? Aí ele disse, não, elas estão onde era o antigo CRAS, onde era o CRAS, lá elas estão. Então, se o Dorinho disse que essas pedras são podres, então nós devemos ir lá, olhar, lá tem 700 pedras ainda de alicerce, olhar se elas realmente são podres, né? Então, me parece assim, se foi um equívoco do vereador, ou não sei o que naquele momento disse isso, mas ele tem a responsabilidade, né, pelo cargo e pela função que hoje ele exerce pública, né, de dar a resposta para a sociedade, com absoluta certeza, né? Claro, e aí já, doutor Márcio, no momento numa
uma frase destas, né, surge todo o problema. Por isso as casas estão caindo, por isso o alicerce está se desmanchando, porque as pedras eram podres, não eram pedras, pedra gresse, né, pedra de alicerce, mas que, não, segundo ele, não teria, mas ele que recebia elas. Ele, né, e a empresa que comprava as pedras é a empresa contratada não pelo município. Não foi o município que contratou a empresa. Isso é importante dizer, Cristiano. Não foi o município. Isso é um programa federal e que a empresa e o banco financiador disto foi feito pelo governo federal. O municipal só teve a obrigação de fazer algumas coisas acessórias e contribuir, dar o apoio. No fim, nós todos estamos envolvidos em tentar minorar os problemas. E ela não é uma casa ruim, o projeto é um embrionário e que as pessoas chegassem lá e aumentassem as suas casas. Não é para ser casa de luxo nem muito popular. Essas pedras eram compradas por quem? Não pela prefeitura. Não pela prefeitura. Pela empresa contratada e pelo firmado pelo governo federal. Assim, qual é a possibilidade de uma empresa contratada comprar material mais barato para ficar com a diferença, digamos assim, do que se ele paga o governo? Vitor, ele não tem mesmo que ele comprasse, nesse caso não quero defender a empresa, até porque nós ajuizamos uma obra da empresa. Nós ajuizamos uma empresa. Quando nós temos um processo do Ministério Público e que nós respondemos e a nossa resposta é no sentido de notificar, nós notificamos a empresa, nós rescindimos o contrato com a empresa e assim, eu não estou aqui para defender a empresa, nem defenderia, porque não foi uma empresa, mas eles não teriam como fazer mais barato que aquilo que eles fizeram. Por R$10.000 fazer uma casa, era um programa do Ministério das Cidades e do Governo Federal que foi extinto, que nem existe mais, o PSH, não existe mais. Foi extinto, porque é um programa que não deu certo. E Montenegro teve a sorte, ou a infortúnio, não sei como vamos classificar isso, né? Daqui a pouco de ter essas pessoas, ter essas casas, e que na verdade, assim, se o poder público atual se realmente quisesse, tomasse para si, nós vamos resolver o problema, né? Como o governo anterior fez, correu de todas as formas, né? Buscando solução, né? Não esperar por outras, mas fizesse. Acho que é possível. E tem um, Vitor, é importante dizer também para o Heckler, que é boa pergunta dele, que muitas dessas casas feitas, por exemplo, são igual na Esperança e todas elas são boas. E mesmo casa lá na Bela Vista são boas. Depende de quem está morando também. Não adianta. Aquela casa não foi feita para durar o resto da vida. Foi feita lá para quem está lá. Era um embrião e a pessoa tem que cuidar. Se você for em qualquer bairro que é construído em casas populares boas, você vai ver apartamentos excelentes, bem melhorados, bem cuidados, e outros não. Então, o que nós vamos fazer? Na verdade, nós mudamos toda uma favela, que era da Major Capes, para dentro. Então, tem gente que foi lá para caprichar, e tem outros que foram para demolir. Aí, até vender coisas, até vender. Nós tivemos algumas interrupções ligeiras, né, por problemas técnicos, mas está sendo monitorado. E algum eventual problema será resolvido também, né? Estamos no ar tranquilamente aí, tá? Mas eu não posso deixar de fora o Romário de Oliveira, que está nos ouvindo, ele que é um dos líderes aí da Popular IBA, um dos maiores. Uma saudação pro Romário também. Um dos maiores grupos aí das redes sociais aí locais, né? E ativo. O Romário está perguntando assim: eu gostaria de perguntar ao Renato e ao Marcos, aproveitando a grande experiência que possuem, é claro o afastamento entre legislativo e executivo. O prefeito perde apoio mesmo dentro do seu partido, foi aquilo que a gente já falou agora há pouco. Né? Sabe-se que no sistema tupiniquim, sem legislativo ninguém governa. Vocês acham possível haver uma reversão nesse quadro? E o que deveria acontecer para que isso seja possível? Pergunta do Romário. É possível sim se o governo, aquilo que eu disse lá no início, né, se o governo mudar a sua forma política de agir. Primeiro, em tentar desconstituir tudo o que foi feito, né, dos outros governos, né, e fazer um governo não na linha populista, mas fazer um governo popular. É diferente, né? Popular, voltado para as necessidades da população geral. Resolver realmente o problema do cidadão, né? Não o problema de aparecer na foto, não é o problema de botar um calção e uma meia vermelha e sair correndo atrás do caminhão de lixo e atirar lixo em cima do caminhão. Não é esta a função. Um governo, um gestor público, ele tem que ser comandante dos seus comandados. Ele precisa comandar a cidade.
né? Não no sentido populista, mas no verdadeiro sentido do dirigir a cidade com pessoas capacitadas ao seu lado, pessoas inteligentes, pessoas que tenham capacidade de discernir, né? Não pessoas que agridam aos outros, né? A forma como está sendo feito. E por isso está se criando uma coisa muito perigosa na nossa cidade. A banda do mal, está se dizendo por aí. Existe o grupo do mal. Olha, meu Deus do céu, Vitor, meu Deus do céu, Dr. Marcos João Batista, eu sou uma pessoa que quer o bem de todos, eu não sou do mal, muito pelo contrário. E aí eu estou sendo classificado por alguns integrantes do governo como inimigo do governo. Eu não sou inimigo de ninguém. Eu quero o bem da minha cidade. Mas eu estou dizendo, prefeito, não é por aí o caminho. Eu já disse isso na tribuna, assim como o vereador Bracis. Pare tudo, vamos parar, chega, vamos repensar o governo. Vamos passar 5 dias com as pessoas pensantes do governo, analisar o governo, as ações de governo, porque se tu não faz a análise e tu só olha pelo retrovisor do governo, tu não vai a lugar nenhum. Tu não pode dirigir olhando com o retrovisor. É marcha ré. É marcha ré. Tu tem que olhar para frente. Né? Olhar para frente significa com altivez, com orgulho pela tua cidade, fazer as coisas. Não quero elogio nenhum do governo. O atual governo elogia o governo. Agora, dizer, por exemplo, vamos derrubar o Pótico porque um engenheiro lá do Dyer, que não tem nenhuma jurisdição sobre 240, disse que tem que derrubar, de uma forma equivocada, e o rapaz reconheceu, meu Deus do céu, ele disse, eu fiz 500 coisas certas como engenheiro, fiz uma errada. Me perdoem, desculpem, ele pediu desculpa para mim e para o prefeito Percival. Pediu desculpa, né, dizendo, pelo amor de Deus, me perdoem, eu cometi um erro. Foi no calor de uma situação lá, que me trouxeram lá, a secretária Kelly me trouxe tantos projetos e me deu essa situação, e eu assinei lá na hora, não sabia o que. Quer dizer, um descuido do engenheiro. E aí o vereador Ademir vem tripudiar, como ele fez na tribuna, tripudiar o governo Percival, dizendo horrores, chamando o prefeito Percival de irresponsável. E numa semana depois ele teve que engolir, né? Isso da Câmara foi o maior mico que o vereador Ademir pagou na Câmara. Nunca vi algo igual, nunca vi. Então, manter esta relação é complicado. Quando você tem apenas eu quero destruir o que o Vitor fez, né? Para eu poder me constituir de uma outra forma. Não é por aí. A cidade não merece isso. Por isso, Vitor, esta relação fica bastante complicada se o governo não retomar as rédeas. Eu queria ainda colocar, acho que o Renato colocou bem, mas eu queria responder para o Romário que nós devemos entender, o Vitor colocou bem antes, que é cedo ainda, só ele tem 4 meses e pouco de governo, né? Tem esses problemas, realmente tem projetos importantes que estão deixando de lado e vai ter um prejuízo enorme para o município, mas vamos assim, tem 60 meses o governo, né? Aliás, desculpa, 48 meses o governo, não chegou no 5º, então tem como rever essas condições, tem como mudar, tem como, né? E eu acredito que sim, não só espero isso, como torço para que efetivamente, né, tome esse rumo. Eu acho que boa vontade, acredito que tem. Só para complementar, eu acho fundamental, e isso faz parte, se o governo quer ser grande, rever conceitos. Rever conceitos. O governo precisa rever alguns conceitos, senão ele vai dar com os burros na água.